Fala galera, primeiro ano, Colégio Estadual Tarsila Mota, 2021, vamos lá, mais uma aula de matemática. Estamos no assunto, né galera, de função exponencial. Estamos vendo aí as potências, a radiciação e notação científica, né? Últimos assuntos que nós vimos nas últimas aulas, beleza? Então vamos fazer a correção das atividades propostas na aula anterior e seguir em frente, né, galera? Vamos nós então. Lembrando que o teu sucesso ele vai ser do tamanho do teu esforço. Quanto mais você se esforçar, quanto mais você se dedicar, quanto mais você for além do que é natural, normal, o que se pede, o que se busca nas aulas, você terá um sucesso maior do que os demais outros que ficarem no comum, né, galera? Então, esforça-te, né? Tem bom ânimo. Se você realmente colocar a tua fé em ação, né, transferir essa energia para a prática, você vai chegar muito mais longe. Então nós temos aqui uma questão do Enem, onde nos diz: a Agência Espacial Norte-Americana, NASA, informou que o asteroide YU-55 cruzou o espaço entre a Terra e a Lua no mês de novembro de 2011. A ilustração abaixo sugere que o asteroide percorreu sua trajetória no mesmo plano que contém a órbita descrita pela Lua em torno da Terra. Na figura está indicada a proximidade do asteroide em relação à Terra, ou seja, a menor distância que ele passou da superfície terrestre. Então nós temos aqui a ilustração, que nós temos a Terra e a Lua representadas, né? A aproximação da Terra, o asteroide, né? Tamanho de 400 metros de diâmetro, equivalente ao tamanho de um porta-aviões. Então, a proximidade da Terra é de 325 mil quilômetros. A passagem se deu no dia 8 de novembro, às 21 horas e 20 minutos, horário de Brasília. Beleza? Então, o que é que se pergunta aí? Com base nessas informações, a menor distância que o asteroide YU-55 passou da superfície da Terra é igual a... Então nós temos aqui, galera, que é 325 mil quilômetros, certo? 325 mil quilômetros. E as opções também estão em quilômetros. Então, convertendo ali esse 325 mil km para a notação científica. Vocês lembram, né, que a notação científica ela vai ser um número maior do que 0 e menor do que 10. Então aqui, ó, seria 3,25. Então todas as opções, ó, tem 3,25. Beleza? Então não se descarta nenhuma. O que vai ser objetivado a partir de agora, então? A quantidade de valores de algarismos depois da vírgula, certo? Então aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, certo? Então, conclui-se que é 3,25 vezes 10 à quinta, porque a gente repete, né, o número 3,25, fica na base 10, né? Deixa eu trazer aqui mais para baixo, tem mais espaço, então fica 3,25, né? Transforma ele na base 10 e conta quantos valores tem, ó, depois da vírgula. Então, são 5 valores, então é a quinta. Como é quilômetro, então km. Ok? Tranquilão, tranquilão. Vamos lá para a segunda questão, que é a sétima, né? Poliomielite é uma doença viral que pode afetar os nervos e levar à paralisia parcial ou total. A vacina oral contra a poliomielite, desenvolvida pelo pesquisador russo Albert Boris Sabin, praticamente erradicou a doença na maioria dos países do mundo. No Brasil, as vacinações periódicas contra essa doença são divulgadas pelo simpático Zé Gotinha, né? Quem nunca? O vírus causador dessa doença é o poliovírus, com medida aproximada de 0,002 milímetros. Então, no item A, escreva em notação científica a medida em milímetros do poliovírus.
Então, galera, lembrando, né, ó, quando eu tenho números menores do que zero, né, vou usar o valor, né, no caso aqui é o 2, né, então vai ser 2 vezes 10. Aí eu vou contar quantas casas tem, né, a partir do número que eu estou usando, né, no caso aqui o 2. Como não tem vírgula, né, como é um número, então vou usar aqui, ó, esses valores aqui. Desculpa a riscadeira aí, galera, porque a canetinha aqui dá problema. Então, aqui, ó, 5. Então fica 10, ó, elevado a menos 5. Ok? Então fica 10 elevado a menos 5. Isso aí em milímetro, né? Ó, escreva a notação científica a medida centímetro, né? A medida em centímetro. Então eu vou converter milímetro para centímetro, certo? Ó, lembrando aqui, ó, que na nossa tabelinha, né, ó, eu tenho lá o metro. Cadê a caneta? Eu tenho o metro, eu tenho o decímetro, tenho o centímetro e tenho o milímetro, né? Então a medida ela está aqui, ó, na casa dos milímetros, certo? Ela vai voltar para os centímetros, né? O que é que isso ocorre, galera? Ocorre que ela vai ser, né, dividida, certo? Ela vai ser dividida por 10. Então, cada volta dessa aqui, cada retorno, se eu fosse para cá para o decímetro, seria 100, certo? Mas como é aqui no centímetro, então vai ser só 10. Então, ele vai dividir por 10. Opa! Dividir por 10. Ok? Então, matematicamente, para que vocês entendam, né? Eu tenho lá 2 que multiplica 10 a menos 5, né? Ó, dividido por 10. Elevado a 1, né? Então, qual o resultado disso? 2, repete o 10, né, que é a base, e subtrai os expoentes. Então, menos 5, menos 1 dá menos 6. Certo? Então, menos 6. Então, na prática, quando eu estou numa grandeza e quero voltar para uma maior, o índice aqui em cima vai aumentar. Certo? Estava 5, passou para 6. Então, quer dizer que se ele viesse para cá, ó, continuaria menos, né? Mas seria menos quanto? Menos 7. Se ele viesse para cá, ó, continuaria menos, né? Mas seria quanto? Menos 8. Captou? Então, ele vai fazendo essa observação aqui, divisão, né, por 10. Ok? Então, nós temos aí em centímetros 2 que multiplica 10 a menos 6. Uma unidade de comprimento muito usada para expressar medidas de estruturas microscópicas é o angstrom, cujo símbolo é A, definido por 1A, 10 a menos 10 metros. Desculpa aí a mensagem da TIM, não quero botar crédito não. Não quero botar crédito, dona TIM. Escreva em notação científica a medida do poliovírus em angstrom. Né? Então, o que é que você vai fazer? O que é que você vai fazer no caso? A gente vai pegar, né, já que são 2 elevado a 10 a menos 5, né, e ele é 10 a menos 10. Vamos lá, galera, foi atrapalhado aqui, vamos lá voltando ao raciocínio. Então, é para colocar a medida, né, do poliovírus em angstrom. Então, vamos lá. Então, voltando aí àquela tabelinha nossa, milímetro, centímetro, decímetro e metros. Então, lembrando, né, que é 2 vezes 10 a menos 5, ok? Então, voltando aqui para centímetro, 10 menos 6, lembram? 10 a menos 7, 10 a menos 8. Então, na realidade, transformando, né, a medida do poliovírus para metros, seria 2 vezes 10 a menos, deu quanto aqui? Estava menos 5, né? Menos 6, menos 7, menos 8. Então, dá menos 8. Ok? E fazendo a divisão, né? Pelo 10, que é a conversão dele em metros ali, do angstrom, nós teremos o que? Repete a base, né, que é 10, então vai ser 2 vezes 10. E aqui os expoentes, vocês lembram que a gente subtrai, né? Na divisão de potência de mesma base, subtrai os expoentes. Então ficaria menos 8, menos com menos dá mais. Então menos 8 mais
10, que dá 2. Pronto. É isso aqui. Ok? Tranquilo? Vamos lá para a questão de número 8. De acordo com as avaliações da World Water Estimate Program, WWAP, órgão responsável pelo programa de avaliação da água no mundo, a quantidade total de água do planeta Terra é de 1.364 trilhões de toneladas, das quais apenas 0,8% pode ser utilizada para abastecimento público. Dessa pequena fração de água que pode ser utilizada para abastecimento público, 97% correspondem à água subterrânea e apenas 3% apresentam-se na forma de água superficial de extração mais fácil. Esses valores ressaltam a grande importância de preservar os recursos hídricos na Terra. Usando a notação científica, represente a quantidade de água em tonelada que se apresenta na forma de água superficial de extração mais fácil. Então, galera, você vê aí a importância absurda da água para o nosso dia a dia, né? Então, nós precisamos ter a consciência do consumo adequado da água, né? Porque é muito pouquinho, né, galera? 3% apenas da água que pode ser utilizada por nós, né, para ingerir é superficial, né? O restante, 97%, é águas, né, que estão submersas, né? Beleza? Então, cuidado, né, no consumo da água, que seja um consumo racional, certo? Consumo racional, inteligente, para que não falte esse recurso para nós no futuro. Então, o que é que se pede aí? Usando a notação científica, represente a quantidade de água em tonelada que se apresenta na forma de água superficial, ou seja, os 3%, né? Primeiro, vou ter que calcular os 8%, né? Para depois calcular os 0,8%, depois calcular os 3% disso aí. Beleza? Então, deixa eu abrir aqui a calculadora. Então, pessoal, se eu fizer na calculadora você não entender, né? Então, vamos fazer aqui no quadro. Ó. Informações aí que nós temos é que são 1.364 trilhões, né? Então, olha, convertendo, né, esse valor aí que é gigantesco em notação científica, ficaria o quê? 1,36, né, vezes 10. Quantas casas nós temos ali? Ó? 18 casas, certo? Isso aqui. Ok? Enquanto que 0,8%, cadê aqui? 0, não está escrevendo, 0,8%. É o mesmo que 0,008, certo? Você vai dividir 0,8 por 100, que em notação científica dá o quê? 8 vezes 10 a menos 3, beleza? E ainda temos que calcular os 3%. 3% é o quê? É 0,03, ó, que é 3 vezes 10 a menos 2. Pronto, galera. O que é que eu vou fazer? Eu tenho que calcular os 0,8%, depois calcular os 3%, não é isso? Então, eu vou multiplicar isso aqui tudo. Tá tranquilo? Então, vou multiplicar o 1,36 por 8 por 3 e vou colocar aqui as bases 10 todas à frente aqui, ó. 18 menos 3 e menos 2, beleza? Então, vou multiplicar 1,36 vezes 8 vezes o 3, ok? Deixa eu abrir a calculadora. Pronto, galera. Então, tem um valor de 1,36, não é isso? Vezes 8 e vezes 3, beleza? Então, o valor que eu vou encontrar é 32,64, beleza? Então, vamos lá. Voltando aqui para a nossa tela. Deu 32,64, certo? Então, 32,64. Então, 32,64. Lembrando que ali eu tinha 10 a menos, ou melhor, 10 a 18, né? 10 a menos 3 e 10 a menos 2. Ok? Então, olha, isso aqui, ó, não está em notação científica, né? Então, tem que ficar 3,264 vezes 10 a menos 1. Beleza?
Então, olha, já posso resolver essa parte das potências, beleza? Então, vamos lá. Vou repetir aqui essa parte inicial, né, que ficaria 3,264 vezes o 10. Agora sim, resolver essas partes das potências aqui, ó. Tem o menos 1, menos 3, menos 2. Então, dá menos 6, né? Menos 6, né? Mais 18. Então, menos 6 mais 18 dá quanto? Menos 6, né, mais o 18 dá 14, é isso? Não, né? Deixa eu ver aqui, me perdi na conta aqui. Né? Eu tenho aqui 17, 14, 12, né? Certo? Isso, toneladas. Galerinha, errata aqui, ó. Certo? Quando eu converto, né? Aqui ele vai tornar um positivo, certo? Ok, para ficar 32, né? Então, um positivo. Beleza? Então, o resultado aqui, a soma total não vai dar 12 não, né? Porque aqui eu tenho, ó, 18 mais um 19, né? 19 menos 5, né? Que é o menos 3 menos 2, dá 14, certo? Então, 3,264 vezes 10 a 14 toneladas. Ok? Tranquilo, tranquilo. Agora sim, né? Então, pessoal, tem mais atividade aí pra gente fazer, né? Vamos lá, então, verificar a próxima atividade. Sobre racionalização, se eu não me engano. Vamos lá, deixa eu abrir aqui. Pronto, essa aqui, né, ó. A 9 e a 10, né, ó. Então vamos a elas, né. Ó, calcule mentalmente. Óbvio que algumas não vai dar para você calcular mentalmente, ok? Mas vamos lá. Então, raiz quadrada de 25, né? 5, né? 5 vezes 5 são 25. Raiz de 0,25, galera, vamos lá fazer um esqueminha aqui. Certo? Raiz de 0,25. Como é que você calcula isso aqui? Você vai transformar isso aqui em uma fração, certo? 25 sobre 100. Fica bem mais fácil, ó. Raiz de 25 sobre 100 é o quê? Raiz de 25 é 5, né? Raiz de 100 é 10. Logo, 5 décimos, ou seja, 0,5. Tranquilo? Então, raiz de 0,25 é 0,5. No item B, nós temos ali raiz cúbica de 8. Então, raiz cúbica de 8. Raiz cúbica de 8, vou fazer a fatoração do 8, né? 8 por 2 vai dar 4, por 2 vai dar 2, por 2 dá 1. Então, ficou 2 à terceira, né? 2 ao cubo. Então, trazendo para cá, 2 ao cubo, cortei aqui e ficou 2. Então, raiz cúbica de 8 é 2, beleza? E a próxima, o item D, é raiz quadrada de 0, raiz cúbica, né? De 0,008. Então, vamos lá. Raiz cúbica de 0,008. São 3 casas, é isso? Isso. Pronto, o processo vai ser o mesmo, né? Eu vou pegar como se fosse o 8, né? Vamos converter logo aqui, né? Raiz cúbica é 8, né? Sobre 1000. Ok? Então, você já sabe que o 8 é 2 ao cubo, então vai ficar raiz cúbica de 2 ao cubo. E o 1000, né? 1000 é 10 à terceira. Então, aqui, ó, cortei, certo? Ficou 2 décimos, ou seja, 0,2. Tranquilo, tranquilo, né? Vamos lá para o item E. Raiz quinta de menos 32. Então, raiz quinta de menos 32. Ó. Existe raiz de número negativo? Sim, né? Só não existe raiz quadrada, certo? Mas raiz de índices ímpares tem sim. Então, vamos lá, 32. Vou fazer a fatoração, ó, por 2 dá 16. Por 2 vai dar 8. Por 2 vai dar 4. Por 2, 2. E 2, 1. Então, terei quanto? Ó? Vamos dividir ali. Tem 1, 2, 3, 4, 5. Então, vamos fazer a quinta mesmo, né? Então, vai ser raiz quinta de menos 2 a quinta. Logo, ó, cortei os índices pelo expoente, ficou menos 2. Então, a raiz quinta de menos 32 é menos 2. Ok? Então, vamos lá para a próxima raiz. Raiz quadrada de 1 centésimo.
Então, raiz quadrada de 1 centésimo. Raiz quadrada de 1 é 1, raiz quadrada de 100 é 10. Então, vai ser 1/10, né? 0,1. Ok? 0,1. Raiz quinta de 1. Então, raiz quinta de 1, galera, não precisa fazer a conta, né? Você já sabe. 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vai dar 1. E a raiz cúbica de 0 é 0. E a raiz, né, da primeira de 12 é o próprio 12, beleza? Ó, classifique em verdadeira ou falsa cada uma das afirmações a seguir. Então, multiplicação de potência de raízes, ó, com o mesmo índice, né? Ó. Raiz quinta vezes raiz quinta. Posso fazer isso aqui? Posso, né? Eu posso fazer isso aqui. É a mesma coisa que raiz quinta de 2 vezes 7, beleza? Essa aqui, né, ó, eu posso fazer isso, né? Ó, a raiz quadrada de 9 somada a raiz quadrada de 16 é igual a raiz quadrada de 9 mais raiz quadrada de 16? Não, vai dar errado, galera. Porque a raiz quadrada de 9 é 3, né? A raiz quadrada de 16 é 4, então 3 mais 4 são 7. Enquanto que se eu pegar o 9 e somar com 16, vai dar 25. A raiz quadrada de 25 é 5. Ó. Então é falso, certo? Essa propriedade ela se aplica somente para multiplicação ou divisão, ok? Já na terceira aqui, ó, uma divisão, né? Ó, raiz cúbica de 10 dividido por raiz cúbica de 5. Posso fazer a divisão? Posso, né? 10 dividido por 5, certo? Isso aqui seria a mesma coisa, né? Ó, de raiz cúbica de 10 dividido por 5. Então, 10 dividido por 5 dá 2. Ó. O item D, ó, raiz quarta de 8 é igual a raiz quarta de 2 ao cubo. Tá lembrado, né? Que o 8, a gente fatorando lá o 8, é a mesma coisa de 2 ao cubo. Certo? Então, isso aqui está correto sim. Certo? É verdadeira. A raiz quadrada de 5 elevado ao quadrado. Né? É a mesma coisa de raiz quarta de 5? Não. Né? Nós vimos exatamente na questão anterior. Isso aqui, ó, se fosse se tornar verdadeiro, seria o quê? Raiz quadrada de 5 ao quadrado. Ou seja, raiz quadrada de 25, né? Que é igual a 5. Certo? Aí se tornaria verdadeira. Beleza? A letra F, né? Raiz quadrada da raiz cúbica de 5. Lembre-se dessa propriedade, né? Que nós pegamos o índice aqui, ó, multiplicando pelo índice aqui. Então, 2 vezes 3, 6. Está verdadeira, né? E essa próxima está correta? Não, porque aqui ele fez somar os índices. Nós não somamos os índices, nós multiplicamos, né? 2 vezes 3 são 6 e não 5. A próxima está correta? Essa aqui é um pouco mais braba, né, galera? Ó. Trazendo para o índice, né? Você já sabe que tem 2, né? 2 vezes 3, 6. Beleza, o índice está correto. Certo? O índice está correto. Agora, por que dá 40 aqui? Vamos lá, então. Ó, note que esse 2 aqui, ó, está fora da raiz, certo? Ele pode entrar dentro da raiz? Pode. Como é que ficaria, então? Se eu pegar esse 2 e multiplicar com esse 3 aqui, você já sabe que vai dar 6, beleza? Então, fica a raiz sexta. E aqui, dentro da raiz, eu já tenho 5. Então, 5 vezes... Esse 2, ele pode entrar na raiz, mas ele recebe o índice aqui, ó, que é 3. Então, fica 2 à terceira. Por isso que fica raiz sexta de 5 vezes, quanto é 2 ao cubo? 8. 5 vezes 8, 40. Ok? Então, é verdadeiro. Beleza, galera? Então, pessoal, para a nossa aula de hoje, eu sei que já está um pouco extensa a correção, mas nós vamos começar hoje, certo, com a função exponencial, certo? Função exponencial. Então, nós temos aí a breve explicação, certo? Da página 225, certo? Uma breve explicação. Deixa eu só dar uma pausa aqui e já volto. Pronto, pessoal, voltando, né? Galera, assim, vocês já viram lá a função de primeiro grau. O que é uma função de primeiro grau? É a função cuja lei, né? Cuja lei, ou seja, aquele f de x ou y, né? Ele é uma equação de primeiro grau, beleza? Ele é uma equação de primeiro grau. Então, é toda função do tipo 2x mais 1, por exemplo, certo? Só um exemplo. Vocês viram também a função de segundo grau. O que é a função de segundo grau? É aquela do tipo ax ao quadrado mais bx mais c.
Ou seja, é uma função do tipo 2x ao quadrado mais 4x mais 6, por exemplo, segundo grau. Certo? E o que é, então, uma função exponencial, né? O nome já sugere, certo? É uma função que é gerada a partir de um expoente, ou seja, de uma potência. Beleza? Então, vamos lá. Algumas aplicações financeiras em instituições bancárias têm rendimento diário e operam em regime de juro composto. Isso aqui você já deve ter estudado em matemática financeira. No fim de cada dia, o juro é acrescido ao montante do dia anterior. Se um capital de R$ 2.000 for investido em uma dessas aplicações financeiras, cuja taxa diária de juros seja de 0,04%, qual será o montante acumulado em T dias? Então, montando aqui essa situação, certo? Montando essa situação, nós chegaremos à fórmula dos juros compostos, né? Que o M representa o montante, né? O total que vai ser resgatado no final do período. O C é o capital inicial, né? O 1 é o representativo de 100%, certo? Enquanto que o I é a taxa e o T é o tempo. Aplicando isso aqui, ó, o que é que nós temos aqui? Que vai ser, né? Aliás, qual é o período, né? Então vamos ver aqui qual é o período que a gente vai trabalhar. Não é dado o período não. Beleza, então. Então, olha, aqui eu tenho o quê? Que o capital é de R$ 2.000, 1 é da fórmula, certo? Representativo 100%. A taxa é de 0,0004, certo? E o tempo é o T, certo? Então, se nós tivéssemos ali 10 dias, então ali seria elevado a 10, certo? Seria a potência. Então, isso aqui é mais para te explicar, certo? Que uma função exponencial é uma função cuja lei, ó, é um expoente, é uma potência, certo? Nós vamos analisar, certo? Esse primeiro caso aqui, que é a função 2x, né? O que é 2x? O que é isso aqui? 2x. O 2 é a base, né? E o x aqui é o expoente, né? Então, se porventura eu tiver 2 elevado a 1, por exemplo, vai ser 2. Se eu tiver 2 elevado a... Então, 2 elevado a 1, 2 elevado a 2, 2 elevado a 3 e por aí vai. Então, 2 elevado a 1 é 2, aqui eu tenho 4, aqui eu tenho quanto? 8, né? Certo? Então, nós vamos trabalhar nesse sentido aqui a partir dessa função exponencial. Então, vamos lá. Como é que eu faço o gráfico? Vocês lembram que a gente orienta vocês a fazer uma tabelinha, né? Essa tabela ela é composta por x e y, certo? No caso, f de x é o y, porque o gráfico, vocês lembram, né? Nós temos o x na horizontal e o y na vertical. Então, precisa de dois pontos, um que vem do x e o outro que vem do y, certo? Então, por isso a gente faz essas tabelinhas aqui, ó. Então, galera, eu vou atribuir valores, certo? Para o x para poder encontrar o y. Então, eu vou começar com números negativos. Eu comecei com menos 3, deixa eu diminuir mais um pouco. Comecei com menos 3, ó. Certo? Comecei com menos 3 aqui, ó. Aí, como é que vai se aplicar? Vai se aplicar assim, ó. A função lá está dizendo o quê? Que é 2 elevado a x. E quanto é que é o x aqui? Menos 3, ó. Então, é 2 elevado a menos 3. Lembra que menos 3, né, é o inverso. Então, vai ser 1 sobre 2 à terceira potência. E você sabe que 2 à terceira potência é 8. Então, vai ser 1 oitavo. Ó. Certo? Então, quer dizer que esse valor aqui é do x e esse valor que eu encontrei agora é o do y. Então, eu vou ligar ó, o menos 3, está aqui, ó, menos 3. Vou ligar, olha só onde é que está aqui o menos, aliás, 1 oitavo, né? 1 oitavo. Está lá pertinho do zero ali, ó, certo? Então, ele está muito pertinho do zero. Então, primeiro ponto, ó, 1 oitavo, está aqui ele, ó, certo? Ele vai estar bem pertinho do zero aqui, ó. Então, esse pontinho aqui, ó, bem aproximado do zero, é o primeiro ponto, que é o menos 3 com 1 oitavo. Beleza? Pronto, eu já encontrei o primeiro ponto. Eu vou procurar o 2. Eu vou trabalhar com quem agora? Eu vou trabalhar com o número menos 2, ó. Depois com menos 1, depois com 0, depois com 1, com 2, com 3, ok? Então, eu vou trabalhar agora com menos 2. Ó. E por que dá 1 quarto? Então, porque lembra que é 2 elevado a menos 2, ó. Então, vai ser inverso, né? 1
E 2 ao quadrado é 4. Então vai ser 1/4. Ó. Então aqui é o valor do y, esse aqui é o valor do x. Pronto, já tem o segundo ponto, né? Ó, que é o menos 2 ligado a 1/4 ali, ó. Certo? Menos 2 ligado a 1/4. E quando o x for 1, né? Quando o x for 1 negativo, né? Estamos trabalhando com meus negativos. Então, quando o x for menos 1, ó, que é esse aqui, a função vai ser 2 elevado a menos 1. Ou seja, 1 sobre 2, que é invertido. Aqui é 1, mas não precisa colocar, né? Certo? Então, fica 1 meio. Ó. Então, significa o quê? Quando o x for menos 1, ó, quando o x for menos 1, aqui, ele vai tocar em quem? Ó? No 1 meio, ou seja, a metade. Né? Ó. Aqui o 1, a metade de 1. Certo? É 1 meio. Ok? Então, o meio fica aqui nesse ponto. Então, ele é ligado a 1. Ó. Então, fazendo aqui o terceiro ponto. O x vale menos 1 e o y vale 1 meio. Beleza? Então, para a parte positiva, né? E o zero também, obviamente, né? Ó, 2 elevado a zero. 2 elevado a zero é 1, porque qualquer número elevado a zero é 1. Então, o zero, ó, que é o x, vai ser ligado a quem? Ó, o zero vai ser ligado ao 1. Note que ele está em cima da reta, né, ó, y, certo? Ele está em cima da reta y, ok? Então, isso aqui é a distância do zero, que o zero está aqui na origem, né? E vai ligar até o 1. Agora vamos para os positivos, ó. 2 elevado a 1, cadê a caneta? 2 elevado a 1, 2 elevado a 2, 2 elevado a 3, né? Obtemos os valores aqui. Então, basta fazer a correspondência, né? Ó. Quando o x for 1, o y vai ser 2. Ó. Quando o x for 2, ó, o y vai ser 4. E quando o x for 3, o y vai ser 8. Então, note, né, ó, que o gráfico ele é crescente, né? Ele parte lá do número negativo, né? De aliás, do 1/8, certo? E vai crescendo, 1/8, 1/4, 1 meio, 1, 2, 4, 8, certo? Então ele exponencia, né? Ele é elevado a uma potência, então ele cresce muito rápido. Ó. Hora ele estava aqui, hora já passou 1, hora já subiu de uma vez, certo? Ele é muito rápido, tanto a subida quanto a descida. Nesse caso ele é um crescente, né? Certo? Ele é um crescente. Ele tem essa curva passando aqui, ó, no 1, certo? Ele passa no 1, porque nós teremos, né, normalmente, um valor elevado a zero, né? Um valor elevado a zero. Qualquer número elevado a zero vai dar 1, certo? Então ele vai passar aqui pelo 1, seja ela crescente ou decrescente. Nesse caso ela é crescente, beleza? Então, galera, é um básico, explicação básica para exponencial é isso, certo? Você vai pegar uma potência e vai, a partir daquela potência, desenvolver os valores, encontrar os pontos e traçar o gráfico, né? X e Y, beleza? Vamos ver aqui, deixa eu ver aqui mais um exemplo aqui do livro, né? O próximo aqui, ó, que é 1 meio, né? 1 meio elevado a x, certo? Ó, note que esse aqui vai ser decrescente, né? Ó. Ele vai começar um valor lá em cima, ó. Ele vai começar no 8, baixa para o 4, baixa para 2, baixa para 1, ó. Aí vai baixando para 1 meio, 1/4, 1/8, certo? Então ele é decrescente. Ele começa lá em cima, ó, da esquerda para a direita e vai descendo de uma vez. Então ele passa muito próximo do zero, certo? Muito próximo. E como é que é feito os cálculos ali, galera? Então, para o primeiro ponto ali, que é o menos 3, ó, certo? Eu vou pegar 1 meio e elevar a menos 3. Ó. Certo? E você já ainda lembra, né, como é que é. Certo? 1 meio elevado a menos 3 eu vou inverter. Né? Ó, o 2 vai para cima, o 1 vem para baixo e vai ser elevado ao cubo. Como 1 vezes 1 vezes 1 é 1, então eu vou considerar só a parte de cima. 2 vezes 2 são 4, 4 vezes 2, 8. Ó. Então ele começa com 8 lá em cima. Ó. Certo? Então, ele começa com 8 lá em cima. Beleza? O próximo ponto é o menos 2. Então vai ser 1 meio elevado a menos 2. O processo é o mesmo, ó, 2 para cima, 1 vem para baixo, elevado a 2. 2 vezes 2 são 4. Ó. Então o próximo valor vai ser 4. Certo? Então eu faço isso para todos, encontrando todos os valores. Quando for positivo, né? Se eu tenho ali 1 meio elevado ao quadrado, ó,
1 meio ao quadrado, por exemplo, vai ser o quê? 1 vezes 1 é 1, né? 2 vezes 2 são 4, ó. Então vai ser 1 quarto, né? Que é o valor aí quando o x for 2, ó, e o y for 1 quarto. Então o x é 2, ó, e o y é 1 quarto. Então observe que é exatamente o inverso dessa aqui, ó. Ela está invertido, beleza, galera? Então você vai encontrar aqui alguns exemplos resolvidos, certo? Nas próximas páginas. E eu vou solicitar para que você faça, nesse primeiro momento, pouca coisa, certo? Pouca coisa. Você vai fazer na página 228, essa primeira questão, certo? Você vai tentar fazer a 25, a 26 e a 27 também dessa página 228, beleza? Então, 22, 25, 26, 27. Valeu, galera, um abraço e até a nossa próxima